está revolucionando a publicidade através da verdade. Então vamos começar com a pergunta do Eduardo Barbosa, pelo LinkedIn. Qual a tendência do endomarketing para os próximos anos? Então, quando a gente fala de endomarketing, para quem não sabe, a gente está falando de comunicação interna nas empresas, né? E, cara, Eduardo, tem várias tendências do endomarketing para os próximos anos, até porque eu acho que o endomarketing nos últimos 10, 20, 30 anos tem sido extremamente despriorizado dentro das empresas. Então, assim, as empresas têm feito qualquer merda em termos de endomarketing, tá? E eu acho que realmente é a hora de começar a olhar como o endomarketing como uma ferramenta fundamental, não só para reter os talentos, mas para aumentar a produtividade e a felicidade das pessoas no ambiente de trabalho. Para mim, a maior tendência do endomarketing para os próximos anos é justamente trazer formatos de comunicação que tenham as pessoas no centro, certo? Então, formatos de comunicação mais humanizados e mais sem tanta fricção, sabe? Então, assim, trazer as mídias sociais, por exemplo, para dentro do ambiente do endomarketing, trazer podcast para dentro do endomarketing, isso tudo são ações que eu já pensei, que já desenvolvi lá na OnTheSkin e que eu realmente vejo como uma ferramenta estratégica, não só para retenção de talentos, mas também para a gente alcançar os objetivos estratégicos da organização como um todo, de maneira que a gente tenha as áreas da empresa mais integradas, o que é fundamental, e eu acho que as grandes empresas têm muita dificuldade de fazer isso frente às startups, por exemplo. Beleza? Então vamos para a segunda pergunta aqui da Lorena Vidal da Silva, que perguntou o que faz você escolher um estagiário o que faz você escolher um estagiário de tantos outros? Cara, essa pergunta, Lorena, assim, para começar, essa pergunta é maravilhosa, tá? E eu vou trazer a minha visão, a minha perspectiva. Para começar, para mim, um estagiário não é um estagiário. Para mim, um estagiário não é um estagiário. Por quê? Porque a semântica, a conotação que o nosso mercado deu para a palavra estagiário é daquela pessoa que, literalmente, ela é muito júnior, não sabe de nada e ela tá ali para, servir um café, tá ali para, começar a aprender, começar a fazer algumas coisas. Não, essa não é minha visão sobre um estagiário. Literalmente, um estagiário, para mim, é uma pessoa que está sedenta por se tornar o melhor funcionário dentro de uma empresa. Isso é um estagiário para mim, isso é o que eu era como um estagiário dentro de uma corporação que eu trabalhei, que foi a Shell. Para mim, o que me faz escolher um estagiário dentro de tantos outros é literalmente ver que não só que ele tem muito a agregar para a minha empresa com relação à perspectiva dele jovem, tá? Que é muito importante para mim e para a minha empresa, está sempre renovando essa forma de ver o mundo, mas também com relação às competências dele, o que ele já sabe fazer, o que ele já demonstrou que ele sabe fazer. Às vezes não como experiência profissional, mas como um hobby que ele gosta de fazer, ou que está relacionado, obviamente, ao cargo, ou como um projeto paralelo, ou enfim, um valor específico que ele tenha, que seja muito relacionado à empresa. Então eu estou olhando para as competências que ele já tem, porque um estagiário aqui na minha empresa não vai servir café, tá? Eu vou buscar meu café e ele vai buscar o café dele, tá? Ele vai ser independente na minha empresa e ele vai se desenvolver. Então ele tem que ter brilho nos olhos para aprender o estado da arte dentro das competências-chave da minha empresa. Porque se eu sentir que ele não vai ter a capacidade de chegar no nível que eu quero que ele seja, que ele chegue, e ele tem que querer chegar nesse nível também, ele literalmente não é um estagiário na minha empresa. Então, eu não contrato estagiário para servir café. Eu contrato estagiário para virar o melhor funcionário da minha empresa. Simples assim,
Simples assim. E assim que ele entrar, ele já vai ter independência para saber que ele vai ter que entregar com qualidade, porque eu sou o cara mais chato de todos. Eu vou botar o prazo e eu vou falar, você tem esse prazo, só que o padrão de qualidade sou eu. E eu que vou dizer se a qualidade está no nível suficiente ou não. Então, assim, é isso que eu tenho para dizer para você. O estagiário, nas minhas empresas, ele vai entrar para se tornar o melhor funcionário da empresa. Eu tenho que identificar isso logo de cara. E tem um outro lado também que eu ainda não falei, que é, eu tenho que ver nos olhos dele que a minha empresa tem alguma coisa única para oferecer para ele. Certo? Então ele está... Não é questão de estar alinhado aos valores da minha empresa só. É questão dele ver na minha empresa alguma coisa que vai fazer com que ele queira estar aqui, queira trabalhar aqui, queira escolher trabalhar aqui. Certo? Vamos para a próxima pergunta então, que eu fiquei animado com essa, que é Cláudia Dedeschi. E essa pergunta é foda. O que você pensa da geração Z, a geração emergente? Cláudia, essa pergunta é maravilhosa. Por quê? A gente está vendo que a cada geração nova que chega, a transformação é tão absurda quanto a velocidade de inovação do mercado. Então, literalmente, se você tem 30, 35 anos e você acha que você é exatamente igual a uma pessoa que tem 18, 20, isso não é verdade, tá? O que eu penso da geração Z é que ela vai chegar chutando a porta e quebrando todos os padrões que a gente conhece em termos de comportamento de consumo. E ela já chegou quebrando a porta em várias situações. Assim, para começar, começa a imaginar um futuro em que a internet não vai ter anúncio. Pode começar a imaginar. Quem vai fazer esse futuro acontecer é a geração Z, que já está literalmente desligando tudo que é anúncio, e ela pode escolher. Ela nasceu com um celular na mão, ela nasceu com a opção de escolher entre milhares de conteúdos, com a opção de digitar 5 palavras e pesquisar um conhecimento que ela ainda não tem. Começa a imaginar um mundo, Cláudia, onde a gente não vai ter anúncio. Não vai ter anúncio. Ou seja, tudo que uma marca falar vai precisar ser relevante, realmente relevante, muito relevante, tão relevante que vai ter que ser único para aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, para que a marca tenha a atenção dessa geração Z. É tão sinistro quanto isso. Começa a se preparar se você está assistindo esse vídeo. Cláudia, começa a se preparar, Cláudia. Porque os próximos 5, 10 anos vão ser definidos pela geração Z. E aí, com relação ao outro lado, que se você é um recrutador pensando em contratar um jovem da geração Z, começa a desconstruir o modelo mental, o mindset dessa geração, que não é o mesmo do seu. Você vai precisar pensar como alguém da geração Z para se comunicar com alguém da geração Z, para entender como alguém da geração Z percebe valor. E eu já te digo, é no que é único, é no que é extremamente raro e não no que é comum, porque o que é comum vai entrar num bolo do não deles. E especificamente o que é único, pouquíssimas coisas, pouquíssimas empresas, pouquíssimas marcas vão entrar no seleto grupo do sim. Vamos para a próxima pergunta, porque eu fiquei animado e me empolguei aqui. Ou já foram 3 perguntas? Já foram 3? Já foram? Caraca, o Caiuca está me avisando aqui que já foram 3 perguntas, então eu vou te deixar com uma pergunta hoje, que vai te fazer refletir. Ao final do programa, a gente sempre te deixa com uma pergunta para você deixar a sua resposta aqui nos comentários, que eu vou ler todas elas. E a pergunta de hoje é: o que é que te faz único? O que é que te faz único? Essa é a pergunta que eu deixei para você responder hoje, para você refletir e responder aqui nos comentários hoje. Eu sou o Dr. Onda
Eu te vejo no próximo episódio.